Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Olá, Guilherme. Boa noite. Jaze. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Live de hoje. O cliente é o culpado. Sejam bem-vindos. Vivensamente, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos à live de hoje. Cliente é o culpado. Será que o cliente é o culpado? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos convidando outros aí. Hoje tem uns cases interessantes aí. O cliente é o culpado. Nani, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Rayane. Muito bem, sejam bem-vindos, bem-vindas. Chama outras pessoas aí. Hoje o tema é bem curioso, né? O cliente é o culpado. Vamos lá? Muito bem, vai convidando outras pessoas aí. Muito bem, bota o dedinho aí e chama outras pessoas. Vamos lá, gente. Boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A culpa é do cliente, essa é a nossa live de hoje. Não é uma live sempre direta, ela não costuma demorar muito, vamos ao ponto direto, sem mimimi, ok? Parece ser um esporte preferido da humanidade há muitos anos, isso não é da agora, né? Culpar o outro, porque por causa de alguma coisa não dá certo. Então é muito comum, quem não, como um chefe, ou até já não manifestou a situação de, se o cliente, essa semana passada eu fiz uma mentoria numa empresa, então eu tive a ideia de botar esse tema, porque é um tema recorrente e é interessante a gente ter consciência, principalmente quem é líder, é proprietário, né? E eu percebi que na mentoria, as questões que a gente coloca, apareceu muita a questão de a culpa do cliente, né? Bem-vinda, Geisa. E aí nós decidimos fazer esse tema. E lá tinha coisa assim, o cliente não colabora, né? O cliente não escuta a gente. Se o cliente fosse mais objetivo, o cliente não lê o meu e-mail, a gente manda o e-mail, mas o cliente não lê, não segue a orientação, né? Se o cliente tivesse um técnico de TI na equipe dele, a coisa seria muito mais fácil. Então, um bocado de si para que as coisas não aconteçam de modo como deveriam acontecer, a venda ou a satisfação e o encantamento do cliente. Eu queria chamar a atenção de uma coisa muito importante. Gente, estes problemas demandados ou colocados pelo cliente, ou criados, entre aspas, pelo cliente, todo mundo tem. O seu concorrente tem. Tá? Esse é um desafio de todos. Todo mundo tem esse problema. Qual é a diferença? Me diga aí, qual a diferença? Se todo mundo tem, qual o diferencial diante deles? Me bota aí no chat, o que é que você acha? Tá? Se todo mundo tem esse problema, e aí, o que fazer? Qual o diferencial? A diferença é como a pessoa trata. A empresa trata aquela questão. Isso é a diferença. Se fosse muito fácil, estava todo mundo aí, a concorrência é cada vez maior. Os desafios é que criam diferenciais. Essa que é a verdade.
Então esses problemas, por exemplo, o aluno em uma sala de aula que está conversando e tal, todos os professores têm o mesmo problema. Agora, o aluno é bagunceiro, não tira a atenção dos outros. Todos os professores têm o mesmo problema. Agora, aquele professor que tem a competência de gerenciar essa questão, fazendo com que aquela coisa negativa se reverta em positiva, aí é que está o diferencial, né? Então a mesma coisa se o cliente não colabora, o cliente não lê o meu e-mail, não sei o que lá. Para. O cliente não lê o seu e-mail. A culpa é do cliente, ele não lê. Eu mandei orientação, ele não lê. E aí? Nada a fazer? Me responda, nada a fazer? Sim. Existe um conceito que hoje em dia está cada dia mais fortalecido, que é sucesso do cliente. O que é sucesso do cliente? Não é apenas entregar o produto, fazer o serviço, é se preocupar verdadeiramente se aquilo que você está oferecendo, se aquilo que você está fazendo, se aquele produto realmente ele está usando da melhor maneira possível e se beneficiando da melhor maneira possível. Se não está acontecendo isso, o problema é seu. Por exemplo, e-mail. Há um procedimento simples, hoje todos estão, inclusive o seu cliente, bombardeado com informações. Recebe centenas de e-mails diariamente, vão para o lixo, para cá. Então, se o e-mail é importante, certifica que ele recebeu. Eu não vou dizer que faça isso com todos, mas pelo menos os mais importantes, certifica. Passa um WhatsApp para ele, olha, eu já mandei um e-mail, tudo certo, qualquer coisa. Então, previna-se. Se antecipe ao problema, porque é muito fácil. O cliente, a culpa é do cliente. Eu mandei e-mail. Olha, Zandra, querida amiga Zandra, obrigado. Como vai você? Uma alegria ter você aqui na nossa live, viu, Zandra? Muito obrigado. Então, é muito simples culpar o cliente, colocar o problema, a culpa é do cliente, ele não... Eu sempre digo em comunicação é uma via de mão dupla, galera. Então, não adianta monólogo, né? Comunicação vem do latim comunicare, é pôr em comum. Então, a comunicação... Obrigado, Zandra. A comunicação, por exemplo, se você manda um e-mail importante, a sua tarefa não acabou. Então vamos pensar um pouco além. A sua tarefa não acabou. Se o cliente não leu, o problema continua seu. Se o cliente não compreendeu a informação, o problema continua seu. Então é muito fácil a galera mediana, normal, medíocre, a culpa é do cliente, ele não abre o e-mail, tá? Isso não é coisa de encantador, é coisa de gente normal. Então, muito cuidado com essa simples resposta, a culpa é do cliente. Vamos dar mais alguns exemplos para ilustrar essa situação. Manual de um automóvel. Aquela maçoroca, você compra um carro novo, cheio de informação, detalhe, é muito comum. O brasileiro não lê o manual. Vê aqui o problema é porque não lê o manual. Mas, cara pálida, o que é que a empresa de automóvel está fazendo para que o cliente leia o manual? O manual é didático, ele é ilustrado. E olha aqui uma dica, eu não vi ainda nada disso, mas se tiver alguém me diga aqui, por exemplo, já imaginou uma empresa fazer um vídeo sobre o manual? As coisas mais importantes? Você já pensou você comprar, sei lá, um carro Jeep, vem lá uma hora com exposição mostrando não apenas um manual para estimular principalmente a nova geração, galera assim bastante visual, gosta de estímulo. Mas Sérgio, isso seria complicado? Não, isso já tem. Por exemplo, as companhias aéreas, presta atenção.
A maioria tem um videozinho bonito, didática, de 1 minuto, que mostra, evita a comissária fazendo lá, né, os movimentos, bota um videozinho, não impede, tem um manual, você chega no avião, abre lá na bandeja, ali atrás da outra poltrona, tem informações, o mais criterioso vai ler, tem lá os detalhes, mas quem não for, logo antes de decolar, aparece um vídeo lá de 2 minutinhos. Evidentemente, esse videozinho diminuiu a culpa do cliente. Ele não lê o material que está lá na frente. Não, a culpa não é do cliente. A culpa é sua. É claro, nós estamos falando dentro de um contexto de encantadores de clientes que estão preocupados com o todo, né? Então, uma certa vez eu fiz um curso para uma grande empresa, e o pessoal da área de TI, fiz a relação cliente-fornecedor interno, e eu fiz uma pesquisa antes, entrevistei algumas figuras, era um curso, várias turmas, né, de encantamento de cliente interno, então fiz um trabalho de profundidade para colher mais elementos. E era uma tecnologia, tinha um painel imenso que lá o pessoal operava, e de repente 2 dos quais eu entrevistei me disseram, vem cá, qual é o maior desafio, qual é o maior problema seu aqui? Galera de TI, né? Disseram, o maior problema nosso está entre a tela do computador e a cadeira. Quer dizer, era o cliente, o usuário, né? O tal chamado burro tapado, que não entendia zorra nenhuma e gerava problema. Gente, baixa a bola, humildade, é preciso ser didático, é preciso ser pedagógico, tá? Então, na verdade, esse cliente que está gerando esse problema por falta de informação, será que ele está carente de cuidado, de didática? Evidente que sim. Eu peguei esse mote aí, estruturei o curso baseado nisso, fundamentalmente, né? Então, assim como o manual do carro, o manual de eletrodomésticos, tudo isso. Então, você pode se antecipar aos problemas, tem que fazer mais exatamente. Pense o que você pode facilitar, pense mais ainda. Essa é a questão. Quando você faz isso, você vai minimizar muito essa questão. A culpa é do cliente. Eu vivenciei uma experiência muito interessante em um hotel em Mato Grosso, um hotel lindo, maravilhoso, esqueci o nome, era no interior, que eu fiz lá uma palestra, e eu cheguei de madrugada, deixei minha mala e me dirigi ao sanitário, né, ao toalete, para lavar minha mão, e aí me deparei com a situação dramática, 2 horas da manhã, a água não saía da torneira. Eu disse, meu Deus do céu, não é possível, uma hora dessa, estou doido para tomar um banho e tal, e faltar logo água em um hotel desse maravilhoso. Eu pego a torneira, puxo para lá, puxo para cá, mexo de um lado, mexo do outro e tal, e nada de água, nada de água. E eu disse, peraí, eu fui ao chuveiro lá, abri, a água jorrou. Eu disse, estranho, chuveiro com água, e aqui a pia não tem água. Eu voltei resignado, disse, não, eu vou descobrir, puxo para lá, puxo para lá. De repente deu um toque para inferior, para o lado direito, ângulo X, Y, que eu não calculei nada por um acaso, aí a água jorrou. Eu disse, não, é brincadeira. É brincadeira. Gente, como é que um projetista faz uma torneira dessa, um arquiteto compra uma torneira dessa, linda, esteticamente maravilhosa, só faltou o manual operacional. Quantas pessoas ali certamente tiveram o drama de tentar acessar uma torneira, simplesmente não conseguiu por causa da dificuldade. Aí certamente alguém vai ligar lá para a recepção
e a recepcionista, o cliente é burro, né? Cliente desinformado, cliente preguiçoso, em vez de olhar um pouquinho com calma e tal para ver, mas é muito mais fácil ligar. A culpa é do cliente. Não, a culpa não é do cliente, a culpa é de quem projetou o prédio, a culpa é daquele arquiteto, do design que faz uma torneira linda sob o ponto de vista do umbigo dele. Agora, de forma pragmática, como o cliente, a experiência do cliente em usar esse elemento, essa ferramenta, essa torneira, ninguém pensa. Então, a culpa é do cliente. Não, a culpa é de quem está prestando o serviço. Por outro lado, gente, a gente depara-se no dia a dia em consultoria e mentoria, né, como cidadão, como cliente também, com a seguinte situação muito comum, que muitos gestores dizem, até ratificam o posicionamento dos seus colaboradores, a gente tem que aguentar aqui, de repente vem clientes frustrados, né, cheios de problemas e vem desovar em cima dos colaboradores toda uma frustração, são até mal educados em cima da gente. Esse é um problema, né? É muito comum, muito, né? A culpa é dessas pessoas que não estão bem resolvidas, problemáticas, que vêm, aproveita a situação de um fornecedor, coitado, um simples fornecedor, para descascar em cima dele. Gente, há uma técnica fortíssima para resolver esse problema. Brinde-se. Como, Sérgio? Brinde-se. Brinde-se, capacite-se para você ficar blindado a esses ataques aéreo-terrestres. Capacite a tua empresa para ficar blindada. Como? Sabendo como você vai atender e se relacionar com um cliente nervoso, né? Como? Um cliente desinformado, como? Existem técnicas para isso. Escutar com paciência, não interromper a conversa, admitir o erro, dizer que vai providenciar o mais rápido possível. Então existe uma série de orientação. Quantas pessoas sabem disso? Muito pouca. Aí é muito dizer, tá todo mundo nervoso, tá todo mundo estressado e a gente é para-raio. Não, você pode não ser um para-raio, é só saber, porque esse problema, esse cliente, ele está circulando pelo aí, você e seu concorrente recebe ele. Quem leva vantagem? Quem sabe lidar com a situação. Existem ferramentas históricas, capacite, estude. Eu mesmo tenho um curso que eu sugiro a você, que está fazendo maior sucesso, que é baseado nesse livro nosso, livro campeão, eu não acredito, né? Esse livro já vendeu mais de 1 milhão de livros no Brasil e no exterior. E antes da pandemia eu gravei um curso em EAD, são 5 horas, 26 aulas, maravilhoso. Esse curso tem ajudado a muita gente. Tá aí na nosso bio, você pode adquirir, começar agora. Se você tem uma empresa, mais de 2, 3 pessoas, passa um direct para a gente. E quanto mais gente, mais as condições são melhores, evidentemente, né? Então, com isso você se capacita. Todos esses problemas que eu falei aqui, você vai aprender nesse curso, seu pessoal, né? Cliente nervoso e tal. Então, a primeira questão é capacitação. E outras formas de se blindar. Ore. Isso mesmo, orar, você está misturando religião. Não, medite, respire, né? Exato, são ferramentas. Eu não estou falando aqui de religião, não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade, que faz com que o ser humano seja mais elevado e tenha uma maior performance. Vamos deixar desse preconceito primitivo de dizer, a espiritualidade é uma coisa, negócio é outra. Não, ser humano é um só.
Então, quanto mais espiritualizado ele for, mais conectado com o divino, mais ele vai estar preparado para atender os outros e atender outros problemáticos e não ser ferido com aqueles problemáticos, porque ele é blindado porque tem uma fé, ele medita, ele ora, ele respira fundo, ok? Então tudo isso é importante, gente. Tudo isso faz com que a culpa é do cliente desapareça, minimize. Você traz para si a responsabilidade. Você traz para si a responsabilidade. Que é muito simples, como eu falei no início, terceiriza esse termo, criei há 30 anos atrás, terceirização da culpa. É muito comum, é um esporte nacional preferido, mundial, há muitos anos. Tem isso não é meu, mas é uma coisa interessante que diz, quando você aponta o dedo para alguém, né, normalmente, eu trago isso no livro, não é meu essa reflexão, na realidade você está apontando 3 dedos para você mesmo. Se você não aponta 3 dedos para você, esse movimento já não é mais o mesmo, né? Então, tem uma verdade aí assim, né? E quando eu estou culpando o outro, eu estou apontando 3 dedos para mim, como se 25% da responsabilidade fosse o outro e 75% minha. Tem uma sabedoria aí. É aquele ditado popular, quando não quer, 2 não brigam. É verdade. Quando não quer, 2 não brigam. Então, use essas ferramentas seculares. É muito importante se blindar. Eu tenho um curso de alta performance, que eu trabalho alta performance no atendimento. Uma das coisas que a gente trabalha bastante, que eu vi primeira vez no Buda, mas está em Jesus e vários outros mestres da humanidade, no seguinte: não haja, não reaja. Isso é sublime, gente. Haja, não reaja. Age, não reaja. Então, não seja uma Maria vai com as outras. Quem age, quem reage, baseia-se no outro. O cara é mal educado, é estúpido, é ignorante, ele vai lá, toma lá, dá cabo, também. Agora, quem age e não simplesmente reage como um animal irracional, né? Quem age e simplesmente não reage como não, ele baseia-se nos princípios dele. Não é porque o outro é ignorante, é estúpido, grita, é mal educado, que eu vou ser com ele. Não. Então, se você entende e pratica isso, você vai dizer muito menos: a culpa é do cliente. Faça com que aquela possível culpa venha até você e você resolva a questão. E, de forma estratégica, é importante trabalhar com a prevenção. Pergunta: o que é que poderia dar errado? O que é que eu posso antecipar para não dar errado? Trabalha com prevenção, com comunicação exemplar. Trabalha bastante a comunicação. Historicamente, continua sendo, eu li um artigo alguns anos atrás, não tem muito tempo, não me lembro a referência, onde alguém defendia, eu não estou com os dados aqui, busca aí no Google, que 60% dos problemas da empresa continuam sendo problema de comunicação. E é verdade, independente da velocidade da comunicação, continua sendo problema de comunicação. E outra questão, além da prevenção, da comunicação exemplar, certifique-se. Como eu estava falando no início, a questão do e-mail, o problema da comunicação não se resolve simplesmente encaminhando o e-mail para o cliente. E se ele não abrir? E se for para o spam? Você vai continuar dizendo:
a culpa é do cliente, ele que não ouve. Eu mandei o e-mail, não, cara, a culpa é sua, é você que vai perder o contrato, é você que vai perder o cliente, é você que vai perder o emprego. Então se vira nos 30, não basta mandar o e-mail, tem que se certificar se o cliente recebeu e compreendeu e se você pode fazer alguma coisa, entende? Quando você faz isso... Boa noite, Chico Imperador, seja bem-vindo, Ana Cláudia, muito bem. Então, gente, eu queria aí, bote no chat aí algumas outras colocações, situações onde é muito comum você ouvir ou falar a culpa é do cliente, no qual poderiam resolver. Silvio, prazer, meu amigo, tê-lo aqui. A culpa é do cliente. Boa noite, Chico. Então, e paralelo a isso tudo, uma dobradinha fundamental que a gente sempre fala, a questão do, primeiro lugar, conscientização de todos dessa questão. Conscientização que a responsabilidade, se o cliente tem um problema, o problema é meu, não é dele. Essa é a essência do sucesso do cliente. Pessoas, é isso que eu tenho 30 anos de vivência, de experiência como professor, como mentor, e cada vez eu bato mais nessa tecla, é conscientização, educação. A maioria está ignorante, a maioria dos empresários não tem a menor consciência do significado do que atender. Boa noite, hoje entrei tarde, tudo bem, Frei? Seja bem-vindo. Então, como eu estava dizendo, essa conscientização, esse conceito de sucesso de cliente, o problema é nosso, não é dele, o problema é nosso, é a mesma coisa, a sensação que a gente tem que você está em um barco, tem 8 pessoas, tem um furinho lá em cima, você está lá no fundo, o problema é dele. Não, esse barco está entrando água e vai derrubar, vai afundar, todo mundo, o problema é nosso, o problema é nosso. Emanuel coloca aqui, grande Sérgio, um dia me viu trabalhando na livraria do aeroporto e me deu seu livro e me falou que eu era um encantador de cliente. Hoje trabalho com vendas e lembro desse dia até hoje. Emanuel, seja bem-vindo, fico muito feliz de ter criado esse diferencial. Com muita alegria, eu gosto de fazer isso. E de fato, se eu te dei esse livro e falei que você era encantador, porque foi merecido. E eu fico feliz de aqui, alguns anos depois, você dar esse testemunho. E continue nessa pegada, amigo. Certamente hoje você é um encantador muito mais amplo, e está trabalhando com vendas. Tenho até hoje assinado por você. Legal, muito grato por seu testemunho aí, legal? Vamos lá. Então, gente, como eu estava falando, a primeira questão é conscientização do empresário, que atender a vender. Nós temos o movimento atendimento vendedor, não adianta fazer marketing, não adianta fazer vendas se quando o cliente chega ali, você não tem uma experiência excepcional, legal? E a segunda etapa conscientização, a primeira, capacitação. Ninguém nasceu sabendo, os funcionários não estão preparados, a escola é deficitária, a empresa, a organização, o grupo de negócio tem que preparar as pessoas, a começar por preparar a si próprio. Então, essa é uma dobradinha fundamental para que a gente, de fato, exercite essa questão de sucesso de cliente. Voltando, está aberta aí para vocês falarem alguma coisa. Se o cliente não é bem sucedido com o que eu faço, com o que eu entrego para ele, com produto ou serviço, eu sou um fracassado. Não basta apenas vender, tirar a nota fiscal, não. Quem tem visão, quem está preocupado em encantar cliente, em ter sucesso sustentável, sabe
que a preocupação tem que ser antes, durante e no pós-venda. Legal? Muito bem, gente. Eu queria aí ver se tem alguma questão. Hoje nós falamos aqui várias questões sobre isso, muito comum, a culpa é do cliente, que eu até tive a inspiração fazendo a semana passada uma mentoria com a empresa, onde eu tive a inspiração de colocar esse tema hoje, porque foi relembrado que é muito comum diante de um aperto, o que é que a gente pode melhorar, o cliente é isso, o cliente não é objetivo, o cliente não colabora, o cliente não abre o meu e-mail. Então a questão é o seguinte: o que é que você pode fazer para minimizar isso? Lembrando que esses desafios, esses problemas você tem e também todos os seus concorrentes têm. A diferença é como a competência de gerenciar essa questão. Cliente mal educado, estúpido, desatento, tem em tudo que é lugar. Mas como você gerencia isso? Eu dou um testemunho desatento e tal. Eu sou sem nenhuma falsa modéstia, referência, respeito, tomei a vacina, tomei a segunda, mas meus cuidados depois de tomar continuaram maiores. Eu ando com a minha, até o pessoal brinca, eu ando com um colar no pescoço que é um tubinho de álcool gel e estou ali sempre passando e tal, preocupando com outros e tal. E outro dia me deparei em um restaurante, eu não sei, eu estava desligado, que eu fui me servir sem a luva de proteção. E alguém chegou para mim e disse: eu pedi desculpa imediatamente. Eu me vi ali, num momento de desatenção, mas a pessoa de forma muito elegante, né, chegou, me corrigiu a rota, pedi desculpa e corrigi imediatamente. Jardiel, na minha opinião, é que o cliente satisfeito volta e indica, por isso prezo por um ótimo atendimento. Perfeito, Jardiel. Aquela questão, uma frase que eu criei há muitos anos, chamada: cliente encantado é o melhor vendedor do mundo. Quer multiplicar vendas? Multiplique clientes encantados. É uma coisa óbvia, direta, mas infelizmente muita gente não tem consciência disso. Eu às vezes em palestra até brinco: olha, deixa de ser burro, né? Brincando, falando a verdade. Dá uma chance a você mesmo, você sendo legal, você sendo encantador. Cara, só você é o grande ganhador. Todo mundo ganha, o patrão ganha se você é funcionário, os colegas ganham, que o ambiente fica melhor, o cliente ganha, né? Porque ele fica mais satisfeito, e você é o grande ganhador. Aí eu fico a me perguntar como as pessoas têm dificuldade de entender isso. Que tropeira é essa, cara? De ser encantador só leva vantagem. Esse é o grande desafio. Karen, trabalho com prestação de serviço e estou sofrendo com a precificação, pois os concorrentes estão baixando muito valor. E o que o senhor me sugere? Não baixe, Karen, não baixe o preço. Tudo tem limite. Eu vou te dizer uma coisa, olha, as grandes empresas, as pessoas mais bem-sucedidas não têm necessariamente o menor preço. Algumas reflexões. Às vezes dá preço quem não tem nada para dar, sabe? Aquela miséria, um entendimento porco, ele baixa preço, porque ele não tem nada para entregar. Ele não tem nada para entregar, a única coisa que tem é o preço. Então, não entre nessa guerra que é suicida. Agora, e aí, como é que eu fico? Olha, tem uma coisa importante, isso da outras lives, agregue valor, seja diferencial, tá? Não sei qual é a área de prestação de serviço, me diga aí qual é ela, que de repente a gente coloque aqui, Karen, que a gente dá uma outra ideia. Você trabalha, que prestação de serviço você dá? Então, você crie diferenciais, tá? A Karen não pode baixar, trabalhe com a diferença. Eu cobro caro porque o meu serviço é diferenciado.
Legal, Chico, exatamente. Chico tá. Agora, Chico, não diga cobre caro. Vou corrigir você, cobra justo. Porque se você é diferenciado, é justo, não é caro. Caro é aquilo que o cara está pagando, mas o produto não merece. Legal, Chico? Karen está dizendo, pense exatamente assim. Prezo pela qualidade, em primeiro lugar, administração de condomínio. Ah, Karen, beleza, tudo bem. Olha, eu fiz até uma consultoria com a grande empresa de... Isso aí dá uma diferencie, tem milhares de coisas. Por exemplo, tem aplicativo, não sei que você usa, de condomínio, já está aí, é gratuito. Tem um aplicativo maravilhoso, me informaram outro dia, se não me mande o direct, eu tenho uma fonte da informação, coloque no prédio isso, né? Que foi feito de diferenciado, mande uma informação, agregue valor, crie uma newsletter falando sobre segurança no prédio. Você já faz isso? Adicional, como você faz uma artezinha, um pôster sobre a segurança, como melhorar a segurança para os moradores, né? Em caso de pandemia também, como proteger-se no elevador. Então as pessoas, poxa, ela é diferente, além de administrar, fazer a contabilidade, ela agrega valor, entende? Então faça diferente, né? Faça diferente, a depender do teu contrato, eu não sei, vou te dar uma outra ideia aqui, no fim do ano, faça uma palestra, não tem um condomínio, traga alguém sobre se o prédio tem muita criança, psicologia infantil, leve lá e diz oferecimento de Karen, de minha empresa, o cara vai dizer, pô, meu Deus, que empresa é essa, administradora, né? Então, você pode pensar diferente e fazer diferente. Aí, eu sempre digo o seguinte, quando a gente não faz nada, faz tudo parecido com o outro, aí o cliente coloca a gente no pelotão de fuzilamento do preço. Entende? Então, diferencie-se. E não é só diferenciar, educar o cliente para enxergar valor no que você faz. Aí, essa discussão de menor preço, ela vai ser extremamente minimizada, entende, Karen? Então, não concorra pelo menor preço. Isso é uma política normalmente kamikaze. Mando sim, obrigado, perfeito. Legal, cara. E tem muito mais coisas. Se você quiser e tiver interesse, vou fazer entre no grupo nosso de mentoria individual, que a gente faz um plano estratégico. Aí tem 1000 possibilidades, 1000 possibilidades. Encante os porteiros, né? Eu moro, eu não sou administrador de condomínio, mas eu moro em um prédio com 60 apartamentos, eu até brinco que essa filosofia de encantamento eu procuro ter na vida com todas as pessoas. Eu brinco até que eu sempre, quando eu passo pela portaria principal, eu me preocupo em levar um bombom, um pirulito, alguma coisa que eu sempre dou aos porteiros. Tenho por eles a maior amizade, todos gostam de mim. Eu até desconfio, cara, se tiver um incêndio no meu prédio, eu vou ser o primeiro a ser avisado por interfone. É uma brincadeira, porque eu considero todos meus irmãos. No fim de ano, eu não gosto de caixinha, eu procuro dar um presente a cada um. Eu dou, pessoa, eu não dou para administrar, toma aqui, dá para. Não, eu chamo ô fulano, ô Cláudio, aqui, uma lembrança para você. Entende? Você, como administradora, também pode fazer, porque aquela história, você conquistando, você tem que conquistar, cara, é todo mundo, é o porteiro, o recepcionista, as empregadas domésticas. Você pode fazer uma ação para as empregadas domésticas, né? Fazer para ela, mas Sérgio, empregada não paga tudo, mas é um ser humano e está dentro do contexto, não se engane não, que tudo influencia tudo.
Então, a sua responsabilidade, cara, é gerar uma experiência para o condomínio. E aí você vai muito além da contabilidade. Opa, Flávio Peralta, meu grande amigo, um grande mentor aí que tem um plano de voo sensacional. Siga esse cara aí, gente. Esse gaúcho paulista aí que está com um trabalho maravilhoso de mentoria chamado Plano de Voo, Flávio Peralta. Mas enfim, então essa é a sacada, tá? E seguramente com isso você vai minimizar profundamente essa questão. A culpa é do cliente. Não, a responsabilidade é minha, é de meu próprio. O que eu tenho que ficar pensando a todo instante. Eu tenho um livro que eu me lembrei agora. Eu vou sair do padrão aqui, me deu um minuto, mas que, desculpe, aqui eu peguei aqui na minha biblioteca um livro chamado Princípios, que eu me lembrei. Um dos princípios do encantamento é simplicidade. E a memória, né, me assopraram aqui para ter uma frase de um diretor de empresa de tecnologia, que eu gosto muito da frase dele. Aí vale a pena eu pegar aqui. Rapaz, eu tenho que achar aqui agora. Desculpe, gente, é a penúltima aqui, mas essa frase muito legal, que eu gostaria de presentear vocês aqui, é sobre essa frase que é do princípio da simplicidade. O nome dele é Bob Glass, diretor da tecnologia da Wave Aerospace. Esse cara, um bem-sucedido nessa área, olha o que é que ele diz. A luz que me orienta sempre foi a simplicidade. Quando olho para algo, pergunto, como posso simplificar isso e pôr um sorriso em seu rosto quando você o usar? Esta é a pergunta que faço todos os dias para mim e para a minha equipe. Olha que legal. Então, a gente se apropriando disso pode fazer essa pergunta: o que é que eu posso fazer para minimizar o problema, para facilitar a vida do cliente, para me antecipar a isso tudo? Então, não perca a oportunidade e empurra a bola para dentro do gol. Essa é uma característica dos encantadores de cliente. Não fazer apenas depois deixa o livro no Instagram. No Instagram, é o livro Princípios para Encantamento. Tá lá disponível, né? Que lindo, vou seguir o conselho, gratidão. Legal, cara. Então, legal, gente. E hoje, como toda live, a gente tem uma oferta presente. Hoje do livro Cliente Nunca Mais, que tem a ver com a culpa do cliente, né? Esse é o primeiro livro que nós fizemos há 30 anos atrás. 500 dicas para irritar ou perder o cliente sem fazer força. Isso aí, até uma senhora dona de uma boutique, uma vez, ela me contou a história que na boutique dela, na boutique é o nome mais antigo, né? Loja feminina, tinha umas mocinhas que reclamavam que cliente era isso, cliente era aquilo, cliente, aí ela chegou, comprou esse livro. Foi a única empresa a pessoa que eu vi comprar para todos da empresa, né? Cliente Nunca Mais, como botar o cliente para fora. Irlândia Ramos, tem um todo. Oi, Irlândia, tudo bem? E ela chegou, comprou uns 12 livros, tinha 12 funcionários, deu para todo mundo, né? Que ela já estava de saco cheio do pessoal reclamar. E aí, ela mandou todo mundo ler. Eu disse, leia e aplique. Aí uma depois disse, doutora, desculpe, mas eu estou achando estranho. Esse livro é tudo que a gente não deve fazer com o cliente. A gente comprou, não é? E a senhora comprou e deu para a gente estudar isso.
a senhora quer acabar a empresa? Eu disse, eu quero acabar mais rápida, porque vocês aqui só andam reclamando que cliente é isso, que cliente é aquilo, que cliente é incômodo. Então vamos fazer o seguinte, você lê isso aí, bota em prática que eu vou fechar minha loja em um mês e todo mundo está desempregado, tá bom? Aí ela disse que foi um choque, que a partir daí ela deu uma outra capacitação e a coisa melhorou muito, né? Eu dei muita risada nisso. Mas então, galera, esse livro aqui, hoje está até meia-noite por R$10, tá? 70% de desconto. Quem tiver interessado, lá no nosso Instagram, no Story, tem lá, você clica e bota o código de desconto, é oferta, ok? Oferta, que aí você colocando, deixa-me ver aqui, colocar oferta, você vai lá no Instagram e você vai conseguir baixar ele imediatamente por apenas R$10, né? Então, é uma homenagem ao tema de hoje, cliente nunca mais, a culpa é do cliente, legal? Gente, muito obrigado a todos. Claudemir, tudo bem? Um prazer, meu amigo, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo. Rafael também, eu estou tatuado, tudo isso para a minha equipe. Legal, muito legal. Então, galera, obrigado a vocês. Estamos aqui juntos. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser, certo? Um forte abraço. Quem quiser aproveitar, vá lá no Story, tem lá o livro. Aí você clica lá e coloca o cupom do desconto chamado oferta, e aí você baixa ele agora, é bem curioso, bem interessante, tá claro? Um abraço, amigo, um abraço para todos vocês, até a próxima oportunidade, fiquem com Deus.